mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas mais aguçada atenção encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estronices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e desrespeita ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.
muita paz a todos. Já que a gente possa entender os estudos da noite. A gente parou a semana passada. Vendo um comentário que o Alírio faz a respeito dessa informação. A informação diz o seguinte: os planos desenvolvidos pelas sombras podem ser comparados ao movimento dos veículos de comunicação do vosso plano, que sutilmente lançam as ideias e as tendências, induzindo milhões de criaturas a comportamentos esdrúxulos e desconectados do pensamento ético e moral. E ele comenta: como que os meios de comunicação atuam? Será que produzindo coisas boas para nós? Com raras exceções, programas educativos melhores. Que horas passam? Sábado pela manhã, às 5 horas, como na Globo Cidadania. Quem vai assistir neste horário? Ele força você fazendo um pouco de uma reflexão do que acontece na sua vida do dia a dia, com isso aqui que ele está dizendo, sabe? Que os planos da sombra é que comanda os veículos de comunicação. E se você for analisar, isso não é que acontece. A gente pede para vocês, você senta na sua televisão, liga em qualquer canal, você pega um pedaço de papel e vai anotando notícia boa, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim. Depois de uns 10 minutos, você vê a conclusão que você chegou. Estou fazendo crítica a programa nenhum diretamente, nem a TV nenhuma, entende? Porque o nome já disse, o canal é aberto. Cada um vai e vê o que quer. E você vai dizer, então se o negócio é desse jeito, são as sombras que comandam, nós estamos fritos. A Débora também pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos? E ele diz muito mais do que você imagina. Geralmente são eles que vos dirigem. Então você também está frito porque você está pensando, né? Quando Jesus falou vigiar e orar para não entrar em tentação, ele já disse tudo, gente. A vigilância é um processo contínuo de cada um de nós. O que está em jogo aqui é que eles querem derrogar os padrões éticos morais. Tudo que tiver ética e moralmente correto vai ser influenciado pelas sombras para que isso não só não vá adiante, mas que seja destruído. O Divaldo, Deus o tenha, ele explicou muito bem o conflito que teve em 2004 com esses gênios da sombra, que ele foi muito influenciado. E a orientação que ele recebeu da espiritualidade superior lá no estado do Paraná, da Federação Espírita do Paraná, é que esse consórcio que foi feito entre a espiritualidade inferior é para apagar o nome de Jesus da história. Não é só você pensar em derrogar seus padrões éticos morais, não. Eles querem apagar o Cristo da história. E se você for ver o que tem acontecido ultimamente, inclusive aqui no Brasil, no próprio carnaval, denegrindo a imagem do Cristo, tem aí aos montes. Aos montes. Quando você vê as conquistas éticas e morais que a humanidade fez, e vê a própria espiritualidade querendo influenciar negativamente para destruir esses padrões, você acha que isso é coisa da espiritualidade superior? É lógico, não é, gente? Uma das coisas mais bonitas que a gente conseguiu construir foi uma unidade familiar. Veja quantas agressões não está tendo hoje em dia sobre essa unidade familiar. E se você for falar alguma coisa, você é uma pessoa fóbica. Não tem nada de fóbico. Eu sou uma pessoa que procura ter meus padrões éticos morais. E quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Mas me chamar de fóbico, não sou.
Eu não tenho nada contra ninguém. Mas não quero que alguém venha destruir o que eu acho e tenho consciência de que é ética e que é moralmente correto. É uma questão de ponto de vista. Respeito, cada um faz o que quiser, cada um. É como o próprio Chico falou. Respeito o direito que cada um tem. Mas também quero que respeite os meus direitos. É só isso que a gente tem que ter em mente. Então você vive mergulhado nisso, sabe? Ao tempo inteiro vai chegando para você uma avalanche de informações. E que se você não tiver a capacidade de ter um pouco de vigilância, você se deixa influenciar e é levado. E você começa a dizer que aquilo ali é normal. E não é normal, é o que segue a norma é o que segue a lei, a regra. Isso é normal, lei, regra. O que segue a lei, regra, é anormal. E se você tenta normalizar o que é anormal, a ciência chama isso de normose. É uma doença que existe na humanidade e de todos os tempos que existe registro da humanidade. Se você quiser ler no seu existe lá normose, em qualquer canto, ele mostra os fatos que aconteceram durante a evolução do homem aqui na Terra, que ele considerava uma coisa normal, que era normal, que era dito como normose, e todo mundo fazia achando que era correto. Isso é trabalho de neurociência e de sociologia, tem aos montes. Então que as pessoas vão ler, sabe? Vão se instruir um pouco. Porque essa normose da depravação sexual que existe hoje em dia não é normal. Foge à regra. E a regra, todo mundo sabe qual é. Está gravado na consciência de cada um. Respeito a normose dos outros. Porque cada um vai fazer na sua vida o que quiser e bem entender. Do mesmo jeito que eu vou fazer da minha o que eu quero e bem entendo. Cada qual com seus problemas. É assim que a gente vive. Então você não tem que ficar fugindo dos conflitos que a humanidade te propõe. Não. Você tem que ficar vendo, pensando, refletindo, analisando, vigiando e tomando conduta. E tomando conduta. Assumindo isso, sabe? A jovem fez uma pergunta que estava estudando lá, em que a resposta dos espíritos dizia que o mal ele é muito espalhafatoso, né? Grita, fala alto, e os bons são tímidos. Mas na hora que os bons quiserem, o mal vai se calar. É mais ou menos assim a resposta que ele dá. E é muito interessante isso, sabe? E somos tímidos mesmo. E isso é o mal daquele que pretende ser bom. Porque Jesus ele foi muito taxativo, né? Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. E eu te garanto, a maioria das vezes, quando a gente consegue fazer algo bom, a gente tem vergonha de dar testemunho. Porque aquilo que é bom, que é normal, que está de acordo com a regra e com a lei, vai destoar muito da normose, que não é legal, que corrompe a lei e que prevalece no mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. É só isso. É só isso que acontece. Então a gente tem que ser chamado a dar testemunho das coisas. Não seja uma pessoa acovardada. Se você está no meio e você está tendo diálogo, você tem mais é que se pronunciar, respeitando o direito dos outros e respeitando também, querendo que os outros respeitem também o seu direito. Isso não ofende ninguém, não machuca ninguém. Então que a gente saiba ver essas coisas assim, sabe? Você não tem que ficar fugindo, dizer que não vai assistir mais televisão, não vai assistir mais jornal, não vai assistir mais aquilo. Não. Uma vez pelo menos por dia você tem que assistir alguma coisa para poder se informar. Né?
Você tem que se informar das coisas. Assistir um jornal, tudo bem. 2 já não é normal. 3, muito menos. Aí você já está doente. Você já fixou na desgraça, né? Entendeu? Veja uma vez só. Cidade aberta. Se informa, entende? E não é assim, não. Você tem que ver um só e aquele que seja o mais ético possível. Se você vê um que não é ético e que é vulgar, embora seja bonito, embora a maioria assista, isso é problema da maioria. Você não tem que, quando disser, cairão todos no abismo. Você não tem que cair nessa. Você tem que ter a capacidade de ter discernimento. Gente, isso é que prestamos logo para frontal nosso. Discernir é saber separar as coisinhas no seu devido lugar, né? Isso aqui é desse jeito, assim, é bom, não é certo, coisa e tal, isso aqui não é. Né? Então, você tem capacidade de discernir, entende? Tal jornal é assim, não é bom, então isso aqui é pior ainda, então não vou ficar no que é pior, menos ruim, tá entendendo? Porque eu não me influencie, isso é importante. Você vai ver por que é importante essa nova fala que o Maria vai fazer aqui, que a gente vai relembrar um pouco o que é o intercâmbio mental, né? Então, você tem que escolher o que é mais ético possível, para que você não se deixe corromper. Porque às vezes as pessoas dizem na sua puerilidade: ah, mas eu vejo, deixa para lá, nem ligo. Vejo, mas não estou nem ligando. Isso é mentira, tá? Isso tudo é ilusão dela. Do ponto de vista inconsciente e subconsciente, está passando coisas dentro dela que ela nem imagina que está acontecendo. É o que a gente chama de mensagem subliminar. As mensagens subliminares são terríveis e a ciência trabalha muito com isso hoje em dia. E você tem que entender uma coisa, que você já viu as propagandas de mensagem subliminar, né? Vou dar só um exemplo daquela: uma pessoa vai assistir um filme e no meio da projeção passa uma cena rápida, dizendo assim, como pipoca, e que você não enxerga, porque é rápido. Mas o filme inteiro está dizendo lá, come pipoca, come pipoca, come pipoca. Quando sai todo mundo comendo pipoca até acabar a pipoca toda, porque isso é mensagem subliminar. Entende? Então você não vê, seus olhos não captam, mas seu subconsciente capta. Você já ouviu falar dessa mensagem? Todo mundo conhece isso? É bom que conheça, porque vocês vão ver como é que aplicam na vida de vocês no dia a dia. E não são eles, o homem que está fazendo, não. São os espíritos. São esses trabalhadores aqui na sombra, sabe? Que usam isso aqui para a gente. Tá? Então, procura o que é melhor. E dentro do que é melhor, usa o tempo estritamente necessário para que você não seja uma pessoa alienada do que está acontecendo. Porque você vai ser convidada no meio social que você está participando a também dar a sua opinião. Porque vai chegar um diz, viu que saiu ali sobre aquilo, viu que saiu aquilo ali sobre aquilo outro, entende? E vai chegar. E o problema não é chegar até você, que você já é um macaco velho, já está entendendo das coisas. O problema é chegar nos seus filhos, que muitas vezes são pequenos. Então, informação. O problema é que isso vai chegar nele diretamente na escola. Porque, te garanto uma coisa, se tem campo para ter notícia ruim, é moleque de escola. Viu? Vai lá e vê uma notícia boa que saiu no meio deles. Duvide encontrar alguma coisa boa. Não sai. Por quê? Porque o que é bom, serve de chacota no meio deles. Para você ver o tanto que o mal prevalece no meio dessas crianças, que são nossos filhos, que estão lá. E que muitas vezes esses filhos se envergonham de falar para os pais do que eles estão passando naquele meio. Das informações que chegou até ele. Se você não tiver um laço de amizade profundo com seu filho, não só, meu. Porque aquela criança vai ficar com ideias ali na cabeça dela, sabe Deus, o teor das coisas que chegam, entende? E que muitas vezes vão criar vulto, porque nós não sabemos o grau de comprometimento dos nossos filhos no mundo espiritual. Então, é importante ter diálogo. E não sou eu que estou inventando isso. Você vai ler o livro Mensageiros de André Luiz, você vai ler a Antonina. Eu acho que é Antonina.
reunida com os filhos dela, tem para fazer evangelho no lar. E como é que ela começa o evangelho no lar depois que faz a prece? O que é que vocês viram na escola hoje que chamou a atenção? O que é que aconteceu fora de casa que alguém veio falar para você que te provocou alguma coisa? As criancinhas lá vão dizendo: ó, fulano na escola disse isso assim assado. Outro fulano disse que saiu no jornal assim assado. Isso é evangelho no lar, sabe? Aí ela pega, abre a parte do evangelho, lê, e em cima do que foi lido, ela vai trazendo explicações para os filhos dos fatos comunitários que eles tiveram no seu meio social que estava vivendo. Isso é evangelho no lar. É aí que está a beleza. Se você cria o seu filho desse jeito, fazendo com que ele consiga se expressar com toda a simplicidade que ele tem, das informações que chegam, para que você possa direcionar no caminho do bem, 10. Você está seguindo os ditames e a lei da paternidade. Você está saindo muito bem. Porque, como eu falo, se a gente está mergulhado no meio disso e a gente já consegue filtrar um pouco as coisas, nossos filhos não sabem ainda. Porque veja a quantidade de coisa que ele diz aqui. Qual filho nosso, qual de nós vai estar acordado 4 horas da manhã para assistir um programa que tenha capacidade ética? Não vai, pelo menos eu não vou. Eu tenho que dormir. Essa hora eu vou ter que dormir, não tem como. Entendeu? Agora, fora isso, o que chega são só programas que vão levar conflitos na cabeça de todo mundo. É por isso que o Alênio faz esse questionamento. E ele continua dizendo sempre o seguinte, que é o assunto de hoje. Nos horários nobres temos traições, vinganças, sexos, desagrados, um cardápio enorme de estímulos negativos. Nos jornais, novelas, para produzir clichês mentais perturbadores. À medida que é um instrumento, a mídia é um instrumento que os espíritos das sombras fomentam em nosso plano físico, aquilo que fazem no mundo espiritual. Eles irradiam o pensamento, e aqueles que estão em sintonia absorvem e colocam em prática. Eu trouxe a definição de clichê mental. É o que trazemos ao nível da nossa energia mental, como pensamento, sentimento e vontade. Clichê mental está na essência do espírito. A gente já estudou muito aqui, vocês já sabem, mas eu vou repetir, né? Sempre bom. Cada um de nós somos constituídos de um corpo mental, que, como um princípio inteligente, se individualiza no fluido cósmico universal, ele forma um corpo mental. Essa definição está logo no início do nosso livro dos Espíritos, acho que estão 37, 34, por aí. Então, esse corpo mental, aí já está a individualidade formada. Em volta desse corpo mental, ele vai usar o fluido cósmico universal daquele planeta e formar um corpo onde ele vai interagir no mundo espiritual. Esse corpo que ele forma do fluido cósmico universal do planeta chama-se de perispírito. É por isso que eu falo mais na frente dele. Quando um espírito sai do planeta para o outro, ele deixa aquele corpo espiritual daquele planeta, vai o corpo mental para o outro planeta, esse corpo mental do outro planeta absorve o fluido cósmico daquele planeta e forma um novo perispírito para ele, de acordo com aquele planeta. Entendeu? Entendeu? Então, tem o corpo mental, tem o corpo espiritual, que é o perispírito. Quando você encarna, esse corpo espiritual vai ser um modelador biológico de um corpo denso, matéria mais densa, própria daquele planeta, que é o corpo que a gente tem, que a gente interage com o outro aqui, através dos órgãos sensitivos que a gente tem. Então você tem o corpo mental, tem o corpo espiritual, que é o perispírito, com o fluido vital desse perispírito, você tem o corpo físico, com o fluido vital do seu corpo físico. É assim que acontece a coisa. Então, o que a gente está estudando aqui agora, com essas redes de informações que a gente está falando de ideias, de pensamentos. Pensamentos que vão agir no corpo mental, no espírito em si,
em nossa essência. São energias diferentes. Você tem a energia mental, a energia do perispírito, a energia do corpo físico. Gradações diferentes. Então, quando você está analisando, pensando uma ideia, é o teu corpo mental, essa energia do pensamento que você tem, que você está se integrando com o pensamento que está sendo sugerido e que você está aceitando ou que você está repelindo. É assim que acontece a coisa. Então, é aí nesse espírito, nesse corpo mental, que está toda a memória minha do meu progresso até hoje alcançado. É essa memória que tem a memória automática, que André Luiz chama isso, que vai formar a parte essencial do meu corpo espiritual. E a memória que está ainda em formação no caminho edificante da alma, André Luiz diz que essa memória é a memória que está na parte causal do meu corpo espiritual. Por que é importante a gente saber isso? Porque a parte causal é onde está o meu subconsciente. E lá também está parte do meu inconsciente com as coisas que eu não tenho condição ainda de lembrar pela misericórdia divina. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem, por exemplo, o caso do nosso lar, a irmã Laura, mãe dos Lícios, quando vai reencarnar. Ela está lá trabalhando e começa a ter flashes de encarnações anteriores que ela não tinha consciência. Tinha só consciência da encarnação última que ela tinha tido junto com a família dela. Ela vai no protetor dela, no orientador, e ele diz: olha, você tem condição de lembrar até os últimos 300 anos. Quer dizer, que até então ela fazia parte do inconsciente dela isso. Mas dos 300 anos para trás, ela não tem condição de lembrar, e isso vai ficar no inconsciente profundo. Vai vir agora para a consciência dela, essa parte subconsciente, e ela vai ter condição de ver. E ela vai começar a tomar informação primeiro lendo. Olha que delicadeza como é. Porque lendo é como se ela estivesse vendo uma coisa de fora para dentro. A leitura está ali, de fora para dentro. Quando eu lembro de dentro de mim para fora. Então primeiro ela vai ler para não se traumatizar tanto. Vai entendendo, vai ler para não se traumatizar tanto. Para depois ela ficar lembrando na memória o que vai ser preciso para programar essa nova encarnação dela. Por que isso tudo é importante? Porque a gente acha que qualquer ideia é uma ideia que chegou, eu não estou nem aí para isso, sabe? Não é assim. Aquela energia daquela ideia, porque a gente já estudou aqui, o pensamento ele é composto de uma ideia, um julgamento e uma emoção. Todo pensamento seu tem isso. A ideia é o componente cognitivo que vai me tornar inteligível a mensagem daquela ideia, daquele pensamento. O julgamento é que cada ideia tem uma opinião, e cada opinião é um julgamento que eu tenho. E o melhor de tudo é que esse julgamento e essa opinião, e essa ideia, ela nasce da afetividade, nasce das minhas emoções, dos meus sentimentos. Então é assim que a coisa acontece. Então quando você chega a uma ideia na sua cabeça, entenda. Aquela ideia, você está com a sua razão analisando, pesando, medindo, coisa e tal. O problema é que a emoção daquela ideia já pode penetrar em você sem nem você perceber. Vem a ideia, você não gostou. Se não gostou, tem duas opções para você não gostar. Duas. Primeiro, que aquilo ali não faz parte de você. Ótimo. Duro é quando faz parte de você e você não quer ver aquilo. Aí a coisa já fica complicada. Porque você não quer ver, porque aquilo faz parte de você. Aquela emoção. E aí você já se ligou com ela.
Então, entenda, a coisa não fica só do ponto de vista racional, não. Entende? A coisa fica do ponto de vista emocional também. Então, vem um exemplo, uma ideia ótima. Se além daquela ideia vem a imagem, a emoção é maior ainda. Eu dizer que você vai comer um bolo de chocolate, tudo bem. Eu te mostro o bolo de chocolate, sai a água da boca, em abundância, entende? É aí que está a coisa. Então, vem e projeta uma coisa depravada. Não gostei, mas mexeu. Aí mostra a imagem da coisa depravada. Aí é que a coisa mexe mesmo, tá entendendo como que é a coisa? E é assim que acontece as influenciações. Então a coisa vai chegando no teu campo mental, onde está a tua essência lá dentro. E a nossa essência prevalece mais o mal do que o bem. A nossa essência tem mais complicações do que acertos. A misericórdia divina faz com cada um de nós o que fez com Dona Laura. Então ela teve a encarnação, fez tudo bonitinho, foi para o nosso lar, trabalhou, entende, coisa e tal. Ela nem sabia das besteiras que tinha feito nos últimos 300 anos. E as besteiras eram tão feias, como diz na minha terra, tão cabeluda, que para ela não tomar um susto, isso é importante, para não tomar um susto, ela ia ler. Eu vou dar um exemplo para você da seriedade que é isso. Você já deve ter lido o livro Sexo e Destino de André Luiz. Se não leu, vá ler. Porque no final do livro, eu acho que é a casa da Beatriz, o nome dela. Beatriz, eu acho que é Beatriz. Ela insiste em querer lembrar a causa do sofrimento dela e do envolvimento nessa organização. O irmão Félix fala para ela: não, você não vai ter condição, isso vai ser ruim. Ela entra num quadro de rebeldia tão grande que ela começa a se deprimir no mundo espiritual. Ela começou a ganhar uma depressão por causa disso de rebeldia. Ele não tendo outra oportunidade, ele disse: não tem jeito, vai ter que ser, vai ser o menos mal para ela. Ela rebelde e fica doidinha, piradinha das ideias, sai direto para fazer sonoterapia. Sabe Deus quanto tempo ela vai ficar em sonoterapia por causa disso? Você está entendendo o que é você lembrar uma ideia do teu subconsciente que estava lá guardada, não fazia parte da tua vida aqui, não estava no teu contexto, no teu plano existencial. Chegou a ideia, todo mundo fez, você vai que nem a Maria vai com as outras. Porque ser humano é desse jeito, somente quando a pessoa é pueril, né? Ah, todo mundo faz, eu vou ter que fazer também. Isso não estava no plano dele. Aí ele vai, porque todo mundo vai, faz também aquilo ali que é errado, tá entendendo? Faz de novo, acorda dentro dele coisas do inconsciente, superficial ou profundo, o que é pior, que ele não estava preparado para isso. Como é que você acha que vai ficar o plano existencial dele? Você acha que ele vai dar conta? Isso tudo por quê? Porque ele foi em busca de algo que ele sabia que não era correto, que não era legal, mas foi. Dançou. Isso vale para qualquer vício físico ou moral. Qualquer. Tem relatos hoje em dia de pessoas que usam droga uma vez, e já sai viciado. Já sai com dependência daquilo. No tempo que eu estudava medicina, tinha um medicamento, a Terezinha conhece, eu não sou mais tão velho que a Terezinha que deu Marquinhos, não. Ela era chamada Dolantina, não sei se você lembra disso. Tinha pessoas que usavam uma porra daquele troço, ficava fissurado, entende? E saía correndo doido atrás daquele negócio. Aquele negócio é bom demais, eu quero aquele de novo, tá entendendo? E
E o que é interessante é que hoje a gente sabe que ela não causava analgesia, ela causava bem-estar, euforia. Só de interpelar um pouquinho, teve um paciente que foi operado de uma apendicite e falou assim que se sentiu voando nas nuvens. Mas era desse jeito. Literalmente falou que parece que ele estava nas nuvens. Não é que ele passava a dor, ele trazia bem-estar. E você com bem-estar grande, você nem ligava para a dor. Entende como é que é a coisa? Tanto é que saiu de linha, graças a Deus. Nunca mais encontrou esse troço. Então, são essas coisas que eu quero que vocês entendam que nós não estamos preparados para enfrentar a nossa individualidade na integralidade. Deus, em sua misericórdia, deixou para que a gente conhecesse a parte da nossa individualidade que a gente tem condição de se reconstruir no caminho do bem. Do mesmo jeito que a dona Laura está fazendo isso com ela. Se dona Laura quiser ir atrás de coisas que estão atrás dos 300 anos, se ela for estimular, isso vai vir à tona. É melhor que não estimule. É melhor que não vá atrás. Então, o que é que eles fazem? Eles lançam ideia em massa. Traição. Traição. Qual é a primeira opção do lista da verdade? Sexo. Sexo. Todos nós temos dívidas monstruosas na esfera da sexualidade. Não tem um que não tenha. Por isso que é a primeira das todas verdades. Aí você vê uma avalanche de informação de desvios da sexualidade. E vai chegando de um jeito, de outro, é novela, é jornal, é televisão, é relato de caso, entende? Porque o que dá ibope, nego bota só desgraça, porque isso as pessoas se sentem atraídas. Por que você acha que o nego se sente atraído por sexualidade? Por que é? Porque isso faz parte dele. No fundo ele sentiu a emoção daquilo. Não quer nem saber disso, mas se tiver um jeito eu vou lá e vejo de novo. Não tem como que é. No meio dos outros não é que não. Mas por trás não, deixa eu ver isso aqui de novo, isso aqui é interessante, sabe? E é assim que a coisa acontece, gente. Nós temos dívidas disso aí. Sexualidade, narcisismo, poder e dinheiro. Fica vigilante quanto a isso. Então, o que a gente fala, entenda, não é que você já está condenado. Não, você não está condenado. Você tem que vigiar e orar. Vigia. É aqui que está teu tendão de Aquiles. Evita. Seja prudente. Não vá adiante. Se educa nisso. Te incomoda. Vai te trazer angústia. Não interessa. Faz o que é certo. Porque se você nem lembrando na essência tudo o que está acontecendo, você já teve uma frição dessa para fazer o que é negativo, meu filho, se você for ver sua dívida, eu não quero nem saber. É melhor não provocar. Então eles lançam e a ideia vem. Tchum, vai no teu corpo mental. Aquela ideia. Mas não só chega a ideia. Chega aquela opinião. Que é uma coisa equivocada, mas que todo mundo está dizendo que pode. Que é assim mesmo. Que é para fazer. Todo mundo faz. Fulano fez. É legal. É gostoso. Deu prazer. Aí quando fala que deu prazer, o negócio complica, né? Porque entra no sistema de recompensa. Desejo, motivação e prazer. Aí você sente a emoção. Você começa a ter um desejo. Toda sensação, todo prazer tem o seu desejo. O desejo é eu repetir aquele movimento que me causou prazer. Então, você começa a ter a ideia chegando em cima de você. Vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso. Liga a televisão, isso aí é certo, é assim que deve ser feito. Todo mundo fez, foi gostoso, vai lá, faz isso. Vai criando vulto em cima de você. E à medida que você dá trela para que isso aconteça, é como Kardec fala no capítulo 14 da Gênesis a respeito dos frutos, né? Cada pensamento que eu tenho não fica só na minha casa mental, não fica só repercutindo na minha mente, não. Ele se retrata em volta de mim, ele se irradia no mundo espiritual e atrás de pensamentos
semelhantes àqueles que eu estou tendo. Porque tudo na vida tem sua reciprocidade. Então você pensa, materializa, retrata, direciona, atrai, vem mais estímulo. E você vai se sentindo motivado para colocar aquilo em prática. Vem mais estímulo. E a motivação vai aumentando. A imagem vai criando cada vez mais, se corporificando em volta de você. Os Espíritos sabem tudo que a gente está pensando. Eles sabem analisar o nosso desejo desse jeito. Aí vem uma informação em massa. Aquele que quer tirar uma casquinha de você dessa encarnação, está esperando a chance, a oportunidade, e viu que você gostou da coisa, é aqui que a gente vai. Aí vai vir um monte de pensamento a respeito daquilo. Vai vir um monte de sugestão quando você estiver dormindo. Vai vir um monte de informação de terceiros. Fulano também é daquele jeito, traz para cá, vai para conversar com ele, e vai influenciando. Rede de influência, gente, e as coisas vão acontecer. Então, é isso que acontece: traições, vinganças, sexo desregrado, um cardápio enorme de estímulos negativos nos jornais, novelas, que produzem clichês mentais perturbadores. É aqui que está o problema. Os clichês mentais perturbadores, que são energias, o que ele fala aqui? Essa energia mental onde está o pensamento. Aquela energia daquela ideia se associa com a energia do meu corpo mental, da minha essência, sabe? E aquilo ali começa a crescer na minha mente, para que da minha mente eu retrate pelo pensamento no meu perispírito, e todo mundo vendo, e eu reforçando. Daqui a pouco eu vou retratar isso no meu corpo, porque é o corpo que vai me trazer o prazer daquela ideia degradante que eu estou trabalhando para poder ter ela em volta de mim. Então, é melhor você se afastar disso. Escolha uma rede social a mais ética possível. E quando começar a chegar coisas negativas, e você vê que tem pessoas que são negativas por excelência, porque tem gente que gosta do mal ainda e se delicia com esse mal, você exclui. Se é uma rede social que você participa, tem muitas pessoas e tem umas que são piores do que as outras, as mensagens daquelas que são mais negativas você nem abre. Nem abre. Abre outras. Não deixa de se envolver com aquilo. É essa seletividade que a gente tem que ter. Porque não vai adiantar você tomar remédio para o corpo, que só vai estar tratando ali a matéria como fluido vital. Não vai adiantar você tratar o seu corpo espiritual, vir para a casa espírita, tomando passe, água frutificada. Não vai adiantar. Se a sua alma, se o seu espírito em si, não tomar uma atitude digna de querer ser uma pessoa melhor. É uma questão de dignidade que você tem que trabalhar. Você vai se sentir incomodado? Lógico. Por quê? Porque o capeta veio a tentar cada vez mais para que você volte para aquela ideia negativa. Eu vou te dar só um exemplo de uma coisa que todo mundo conhece, que é a abstinência de álcool. O primeiro passo para você ser declarado, o primeiro passo para se libertar do alcoolismo é depois de 1 ano e 6 meses. Porque normalmente, até 1 ano e 6 meses, você tem sintomas de abstinência do álcool. Não sei, não sou neto, não, mas o neto. Calma na ideia. Como é que pode você já estar 2 meses, 6 meses, sem uma substância para sentir abstinência? Não pode, você não tem mais aquela substância no seu corpo. Mas você sente abstinência. Ele sente, e é verdade, ele sente. E sente por quê? Porque do lado dele tem um espírito que é alcoolista, que vai viver com ele nos bares da vida, entende? E que está sentindo abstinência, e ele está precisando de alguém aqui na Terra que beba, porque ele sinta o fluido do álcool no corpo daquela criatura, para que aquele fluido vital do corpo, com os teores do álcool, seja
absorvido por ele e pelo perispírito dele. Aí ele vai sair da abstinência e ele vai se sentir melhor. É assim que a coisa acontece. E para dar um exemplo mais concreto do que é um espírito causando abstinência no outro, você lê o livro Os Domínios da Mediunidade, chama Mediunidade no Leito da Morte. Já falei isso, mas falo de novo, porque é bonito. É André Luiz vendo uma velhinha que vai desencarnar, inclusive ela desencarna no dia, logo naquele dia que ele está lá, em que a velhinha está tendo uma crise de abstinência. Vendo cobra, periquito, papagaio, barata, lagarto na parede, tudo cagando. E André Luiz, puxa, mas o que é isso? É uma crise de abstinência alcoólica. Por quê? Porque aquela criatura que está junto dela, que é o filho dela, que era alcoolista, morreu de alcoolismo, e ela acolheu como sendo um herói, se grudou nela. E ela está sentindo a crise de abstinência no filho, momentos antes de desencarnar, gente. Então, quando a André Luiz traz esse exemplo para a gente, quando você vê do ponto de vista médico, uma criatura que está 1 ano sem beber, e ter crise de abstinência, aí chegou o familiar e disse, isso é frescura. Dá vontade de rir, né? Vamos dizer que dá vontade de sei lá o quê, entende? Porque não tem nada de frescura, entende? Isso é pura ciência do mundo espiritual no nosso mundo material. Então, se você tem algum vício, seja ele qual for, entenda, vez por outra, mesmo você estando se libertando daquele vício, você vai ser convidado com ideias sobre aquilo que você fez de equivocado, que você vai sentir aquela frição lá dentro de você. É natural. É natural. Isso vem para você testemunhar a sua fé e dizer, não é isso que eu quero mais na minha vida. E esse testemunho de fé que eu acho bonito e que a espiritualidade vem te ajudar. Se você fizer desse jeito. Porque se você não fizer, ela também não vem. Eu dou um exemplo para vocês no livro do Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. Acho que é. Que é um rapazinho que tem, ele é homossexual, e ele foi seduzido pelo grande amor da sua vida, que estava encarnada com ele, também que era o tio dele, que era mais velho, quando ele era criança. E depois o tio foi trabalhar fora, eles se separaram, entende? E ele sabia que tinha essa homossexualidade, mas não queria mais levar essa vida. E depois, quando está com seus 16 anos, o tio vem visitar. E arruma um jeito de sair com ele, e sai, e ele tenta seduzir o garoto novamente. E esse garoto foi numa casa espírita procurar ajuda. E Bezerra de Menezes estava lá. E eles se prontificaram a ajudar o garoto. Ele orientaram direitinho. E na hora que o tio estava querendo seduzir, a espiritualidade superior estava tudo do lado dele. Porque tinha 2 espíritos guardas já, sob a supervisão de ajudar aquela criatura. E eles ficaram esperando a decisão do rapaz. E quando o tio dele partiu para cima mesmo, para agarrar a criança, ele disse, meu Deus, não é isso que eu quero. Bezerra disse, era isso que a gente esperava, a decisão dele. Vamos agir. E impediram que a coisa acontecesse. Essa oração, só essa. Meu Deus, não é isso que eu quero. Não precisa dizer mais nada. Até me arrepio quando eu digo. É só isso, gente. Mas você dizer de coração, dizer com emoção, entende? Que você não quer mais aquilo, você quer uma emoção melhor na sua vida. O garoto estava sentindo um impacto imenso naquela hora. Bezerra de Menezes depois destrincha a vida dele lá, entende? Que ele vai ver nas encarnações anteriores dele, o relacionamento conflituoso que ele teve com esse mesmo tio, entende? Em que eles eram marido e mulher. Depois de muitas confusões, o melhor para a encarnação deles foi essa, entende? Ele vinha com uma polaridade oposta. E depois, no final do livro, ele termina sendo um médium, tá entendendo? Desenvolveu uma mediunidade e começou a trabalhar.
trabalhar no caminho edificante do bem, sabendo educar a sua sexualidade. É muito bonito esse livro, é muito bonito. Quem quiser aprender alguma coisa pode ler, porque tem sempre fantástico. Então é isso que acontece, sabe? Essas coisas são projetadas, e dependendo da nossa individualidade, do grau de comprometimento que a gente tem, compreenda, chegou no teu campo mental alguma coisa. É que nem aquela frase do Pequeno Príncipe que eu esqueci. Como é que fala? Né? Aqueles que convivem conosco não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É assim as ideias que chegam na cabeça da gente. E é assim que a gente tem que procurar entender. Porque é nesse meio de pensamentos que a gente está vivendo que você vai tomar sua conduta de querer ser um espírito melhor ou não. A decisão é de cada um. Mas eu te garanto uma coisa: a espiritualidade superior, ela vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Se você decide ficar se deliciando com as coisas degradantes da vida, eles não vão fazer nada. Vão respeitar a sua decisão. É lógico que vão encaminhar influências através de terceiros para que você seja reconduzido no caminho do bem, para que você se reestruture das suas imperfeições, para que você volte a ser um trabalhador em busca de aperfeiçoar seus pensamentos, sentimentos e emoções. Então, analisa isso, porque eu não sei quais são os clichês perturbadores que tem na cabeça dos meus filhos. Não sei. Nem ninguém sabe. Às vezes a gente vê, e isso é interessante, sabe? Nada acontece ao acaso, porque o acaso não existe. Eu acho que todos vocês já viram velhinho demenciado dentro de casa. Aquilo ali são conflitos que surgem de tudo que é de maneira que você possa imaginar. Não só de coisas recalcadas nessa vida, como também influências de vidas passadas e influências espirituais. Tem um livro do Filomeno de Miranda, daquele psiquiatra, transtorno psiquiátrico. É esse livro? Que ele vai trazer no hospital psiquiátrico, numa reunião mediúnica no hospital psiquiátrico. Capítulo 6, eu acho, né? Ele fala só de influência sutil. E olha o que é que ele traz de exemplo. São falas de parkinsonismo e de Alzheimer. E que a espiritualidade leva a uma influência sutil a vida inteira. Para quando a pessoa começar a não ter energia fluídica do corpo físico para reagir, ele chega e aperta o cerco. Aí subjuga a pessoa em graus de parkinsonismo avançado ou de doenças demenciais. Então você vê coisas que as famílias contam desses pacientes, entende? E que é muito triste, entende? E que muitas vezes a gente sabe, a gente que é espírita consegue ver que faz parte da individualidade deles, entende? Porque eles ficam gerando conflitos e os clichês mentais mais esquisitos que você possa imaginar, principalmente no que diz respeito à esfera da sexualidade. Então, que a gente possa ter um pouco de bom senso e de prudência, entende? E saber que nós estamos sujeitos a isso aqui, clichês mentais perturbadores. E que se você não for uma pessoa que vigia e deixa essas influências chegarem até você, entende? Que geram coisas negativas, dançou. E eu te dou só uma orientação, porque está chegando a hora, entende? Entenda que a gente já falou para vocês que existe afetividade de valência negativa e positiva. Mas a afetividade de valência negativa é aquela que gera afastamento entre as duas pessoas. E de valência positiva é que gera aproximação. O que vai gerar aproximação entre duas pessoas é quando uma quer fazer o bem da outra. E o outro, vendo que ele está recebendo o bem daquela criatura, ele vai se aproximar. A afetividade negativa é quando eu quero que o outro
venha fazer o meu bem. Não quero saber dele, eu quero que ele venha me satisfazer. Eu quero ele para que ele venha me satisfazer. Então eu estou me apoderando do outro, eu estou subjugando o outro. Isso é afetividade negativa. Então toda vez que você quer fazer o bem do outro, você está fazendo afetividade positiva. Isso é bom você experimentar. São estímulos positivos que você está fazendo. Mas se você é estimulado a fazer algo negativo, querendo que o outro venha te satisfazer ou fazer o teu desejo, seja este outro imaginário, seja este outro ao vivo e a cores, não interessa. O imaginário ao vivo ou a cores, do ponto de vista moral, é a mesma coisa. Resumindo, tanto faz você ver um vídeo pornô ou você praticar aquele ato pornô, que é a mesma coisa. Tanto faz você achar graça uma mentira que estão te falando, quando você ir lá e mentir daquele mesmo jeito. É a mesma coisa. O espírito sofre por todo mal que causa ou que dê causa que aconteça. Por todo bem que deveria ter feito e não fez, e por todo mal que decorreu de não ter feito esse bem. Essa é a grande regra. A semana que vem nós continuamos. Muito tarde a todos. Examina o teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médio, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes, que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detém na caça dos prazeres do sentido, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da elevação que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Deus, nosso Pai, Pai bondoso, Pai de amor, Jesus, nosso mestre e irmão maior, nosso anjo da guarda e toda a espiritualidade superior que estiver aqui frente a esse trabalho, esse momento singular em nossas vidas, que possamos sair daqui acrescido desses conhecimentos e sair dessa casa com o coração mais aliviado do que entramos, que possamos levar esse conhecimento ao nosso
ambiente de trabalho, ao nosso lar, esperando sempre a paz do Senhor, a verdade de Jesus, aos nossos irmãos desafortunados, porque a paz, essa verdade que irradia do coração de Jesus, que emana sobre toda a terra, sempre possa ser assimilada em todos os corações que estão aqui presentes e nossos irmãos que também estão aqui desencarnados, que vieram para receber essa verdade. Que através dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e termos sempre a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.